Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham assim um belo dia. Bons lição? E hoje, segunda-feira, 8 de junho de 2026, a lição 11 de hoje, ela tem como título Seja Curada. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 5, onde Jesus, ele estava ali à beira do mar da Galileia, pelo lado de Cafarnaum, e ele passa para o outro lado, onde estavam aquela tribo de Gerasenos, né, aquele povo ali, e lá ele fez muitas curas, né, ele expulsou demônios ali, e ele estava junto com os três discípulos que sempre andavam junto com ele, né, com Tiago, João, e eles retornaram, né, de lá. E quando eles retornam, e novamente eles estavam ali na beira do mar da Galileia, mas agora pelo lado de Cafarnaum, ali já estava novamente uma multidão à espera de Jesus. E nessa lição, o que nós vemos aqui, que Jesus faz realmente duas curas assim, importantes para a nossa reflexão, onde aqui aparecem dois casos de curas diferentes uma da outra. Primeiro por ser uma pessoa rica, de uma autoridade, de um principais da sinagoga, chamado Jairo, que ele se aproxima ali naquela multidão e pede a cura da sua filha, né? Que ela estava prestes a morrer. E que Jesus fosse o quanto antes possível até a sua casa para que efetuasse a cura. E realmente, posterior a tudo, ela foi curada, ela morreu e foi ressuscitada. E a outra história que tem aqui é dessa humilde mulher que ela estava com uma hemorragia há 12 anos, que ela havia gasto assim todos os seus bens, né, com médicos, né? E ela busca essa cura, e ela se infiltra no meio daquela multidão ali, para que Jesus realmente o atendesse, né? Os dois casos são diferentes, mas os dois são parecidos porque envolve fé. E nos dois casos foram mostradas pessoas de bastante fé. E aquela multidão desde cedo assim, já se aguardava ansiosa ali, né, por Jesus. E assim que ele desce daquele barco ali na beira da Galileia, de Cafarnaum ali, todos se apertaram, se aglomeraram diante de Jesus, e em seguida eles se dirigem ali para a cidade de Cafarnaum mesmo, onde Jairo havia solicitado que Jesus fosse lá para curar a sua filha. E Jairo assim apareceu assim de repente, assim, ele era um grande chefe da sinagoga, uma autoridade, né? Ele suplica que Jesus fosse até a casa. E eles dirigiram-se assim até a casa de Jairo, em Cafarnaum. Porém, Jesus foi caminhando assim, e no meio já estava infiltrada essa mulher, que ela tinha uma hemorragia com 12 anos. Né? E Jesus, assim, com uma forma assim didática, assim, pedagógica, ele vai e para assim no meio, né? Já de propósito, né? Porque ele queria dar um bom exemplo ali, né? E eis que ele menciona que ele foi tocado por alguém. E foi justamente, ele foi tocado por essa mulher que havia uma hemorragia há 12 anos,
que ela toca nas vestes dele, e ele sentiu que saiu o poder dele. E ele pergunta para os discípulos, quem me tocou? E os discípulos, não sei, mestre, não sei. E eis que essa mulher se apresenta dizendo que ela havia tocado. E já menciona de que ela havia sido curada no toque. E Jesus menciona que a fé dessa mulher foi estrondosa, não por ela ter tocado, mas pela fé que ela tem, né? E aqui nós vemos algo assim semelhante, assim, algo assim, em termos iguais de fé, mas diferentes de posição social. Porque Jairo, ele era uma alta autoridade, uma pessoa rica, de posses, né? Ele era uma pessoa de uma liderança altíssima na sinagoga, e já essa mulher, ela era discriminada justamente por ela ter essa hemorragia. Que eles a consideravam, essas pessoas, não dignas de estar no meio da população, né, daquela multidão. E essa mulher enferma, ela não tinha uma vida social e muito menos poder na sociedade, devido a essa doença. Ela vivia sozinha. A sua doença era um banimento social devido a essa hemorragia, que ela era considerada imunda pelos judeus. Ela era afastada do convívio, né, de que todas as pessoas que tinham isso, que tinham hemorragia de sangue, elas eram afastadas, eram consideradas imundas, que nós vemos lá em Levíticos capítulo 15, versículo 19 e 25. Isso era uma maldição que a pessoa carregava. E essa doença era um fardo para essa mulher. Né? E Jairo, por outro lado, né, que ele vai lá atrás de Jesus por cura, foi o primeiro a chegar ali, e Jesus faz com que ele aguarde um pouquinho mais, porque na frente ele iria fazer algo sobrenatural, estrondoso. Ele ia ressuscitar a filha de Jairo. E Jairo era alta autoridade, mas porém, diante de Jesus, as pessoas são iguais, não interessa quem quer que seja. Por isso que ele curou antes a mulher, e depois que ele foi curar a filha de Jairo, mostrando isto, né? Essa diferença, né? E essa mulher, as pessoas fugiam dela, tanto é que ela chegou por detrás de Jesus, às escondidas, né? Que nem os discípulos a viram, ela chegou assim, sorrateiramente por trás e tocou em Jesus. Em Marcos capítulo 5, versículos 21 a 34, nós aprendemos que a mulher foi curada pela fé, que ela creu no Salvador e não pela ter tocado nas vestes de Jesus. Isso nos mostra que nós devemos buscar a Jesus intensamente, perseverante, para que realmente o milagre aconteça na nossa vida. E mesmo que haja uma pressão na sociedade diante de nós temos que ir atrás de Jesus de qualquer forma e buscar esse milagre, acreditar no poder de Cristo e também ser uma testemunha como esta mulher foi, né? E assim esses dois episódios que ocorreram revela o amor, a misericórdia e a compaixão que Jesus tem por todas as pessoas, por doentes, pessoas com dificuldades, pessoas solitárias. Jesus tem verdadeiro amor pelos perdidos, que estão aí no meio da multidão nossa no dia de hoje. E muitos ali naquela hora, naquela multidão ali em Cafarnaum, à beira da Galileia ali, tocaram em Jesus. Mas a única que foi curada foi essa mulher, né? Porque aquela multidão ia levando assim, um empurrando o outro, né? E apenas essa mulher o procurou intencionalmente para receber essa bênção pela fé que tanto ela precisava. No entanto, não foi o toque dela que a curou, sim a sua fé. O Salvador podia fazer distinção entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidadosa. A roupa de Jesus, ela não tinha poder em si mesmo, né? Absolutamente. Isto quando a gente vê toques em pessoas, coisa, isso é idolatria. E Jesus não é assim. Jesus é através do seu poder que ele cura.
E foi a fé daquela mulher expressa na sua decisão de tocá-lo que a curou. Aquela mulher frágil, abatida pelo sofrimento, poderia ter ficado tranquilamente na sua casa, no seu lar, que ela seria curada da mesma forma. Mas em vez disso, ela saiu para encontrar Jesus, mostrar a sua força, a sua determinação de que ela queria essa cura. E outra coisa mais, ela ter a satisfação de estar assim próximo de Jesus. Imagine você estar assim face a face com Jesus. E ela queria apenas vê-lo de longe. Ela não queria ver de longe, ela precisava estar perto ali do lado para enxergar, né? E este é o desejo nosso de um dia também, de estar face a face com Jesus. E nós não o temos hoje por causa dos nossos pecados, senão a glória de Jesus irá nos fulminar, irá nos exterminar, né? E assim, a cada lugar que o Salvador colocava os pés, o seu objetivo sempre foi o de salvar, de curar as pessoas, a parte física, emocional e espiritual. E ao entrar na beira-mar da Galileia, lá estava aquela multidão bem agitada, né? Esperando o retorno de Jesus, que tinha ido à terra dos Gerasenos, como eu havia mencionado, do outro lado do mar. E ele de volta já estava aquele alvoroço de novo. E assim que ele desce do barco, já vai se aglomerar, todos se apertar ali ao redor do mestre, para caminharem juntos até Cafarnaum. E eis que de repente veio ao seu encontro deles, nada mais nada menos que esse maioral ali da sinagoga, chamado Jairo, que ao ver Jesus, mesmo ele sendo uma autoridade, ele se prostra de joelhos assim e clama para Jesus curar a sua filha e que ele fosse imediato curar a sua filha. E ele insistia que Jesus fosse tocado e eles estavam indo em direção da casa dele. E Jesus faz uma demora pedagógica para atender o pedido de Jairo, um dos principais da sinagoga. E ela caminha e ele atende, de vez de direto, ele atende outra pessoa, que é essa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, que ela perdeu tudo que ela tinha. E ele atendeu porque ela havia tocado em suas vestes, em seu caminho, porque a sua fé menciona, né, que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, e logo estancou a hemorragia e ela não foi curada. Mas o que curou ela foi a fé. E Jesus perguntou aos discípulos quem havia tocado nele, e eles assustados, assim, não sabiam o que tinha ocorrido. E eis que a mulher que foi curada se apresenta e diz: fui eu que toquei, mestre, em suas vestes. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, que está lá em Marcos 5,34. Essa mulher de fé saiu cedo, de madrugada, para buscar a cura, ter o prazer de estar diante do Salvador. Mesmo sendo mulher, ela se misturou com outros homens, sentiu o aperto da multidão, a discriminação das pessoas que o sufocava, para tentar se aproximar de Jesus. E mesmo com esses empurrões, ela finalmente viu o Salvador. E esse momento motivou essa mulher que pensou: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Fato este que aconteceu, que nós vemos lá em Marcos 5,28. Mas que lições nós podemos tirar para a nossa vida hoje sobre os milagres que Jesus fez em Marcos 5, versículos 21 até 34? O que você sabia que Jesus, né, diante das tempestades da vida que nós temos, diante desse grande conflito cósmico, assim, devido ao pecado, ele, Jesus, Salvador, deseja que tudo vá bem para as pessoas. Ele quer fazer o bem, que todos tenham saúde, né? Que todos possam progredir, que fala na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, que a misericórdia e a paz do amor de vós sejam multiplicadas, que ele fala aqui, né, na terceira carta de João 1, 2. E que o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4 a 5, ele menciona, ele aponta que Jesus carregou as nossas dores
Ele fala que Jesus carregou nossas enfermidades para nos dar paz e restauração. Aqui bem completo disso. E foi o que ele fez na vida de Jairo, dessa mulher. Jesus diz lá em Marcos 2,7 que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E assim, ele não veio para excluir, mas para buscar quem precisa de ajuda, que ele precisa de ajuda, de uma cura física, emocional e espiritual. Os episódios que nós vimos aqui na lição de hoje, que os cuidados de Jesus em todas as classes de pobres, ricos, como o Jairo, não interessa a classe que seja, não interessa a cor, a tribo, a nação da pessoa, aquela mulher que parece com hemorragia, Jesus quer curar a todos, independente de quem seja. E observe que diante daquela multidão se empurrando, muitos tocaram em Jesus, na maioria, sem fé, e não aconteceu nada. E essa mulher tocou nas vestes do Salvador com fé, porque sentiu dele sair poder. Está lá em Marcos 5,30. Aquela mulher judia, que tinha uma hemorragia, ali de Cafarnaum, que não conhecia Jesus pessoalmente, adquiriu fé por ouvir falar do Salvador. Porque a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. É assim que diz para nós, mesmo que você não veja Jesus, você tem que crer a ouvir a palavra de Deus, a manusear, a estudar a palavra de Deus. Você vem em tua fé e as coisas começam a mudar na sua vida. E assim, aquela mulher procurou a Jesus intencionalmente para receber a sua bênção, que estava escravizando ela por muito tempo e já tinha perdido tudo que ela tinha. Porém, o que a curou não foi o toque nas vestes de Jesus, e sim a sua fé sem igual, porque Jesus conhece a cada coração, a cada mente. E essa mulher perfeitamente poderia ter ficado de boa, tranquilidade na sua casa, aguardando a bênção, mas ela queria mostrar a sua fé para as demais pessoas. E quando Jesus era importante para ela, como ela amava Jesus, estava disposta e precisava mostrar o seu Senhor para as pessoas, que elas vissem o milagre que ele fez na vida dela. Foi um registro especial que foi reservado nas Escrituras para a nossa reflexão, que para Deus nada é impossível. O único poder que saiu dele, Jesus, que curou essa mulher com hemorragia, ele pode realmente sair no poder de curar todos nós, a todo momento. E ali ele deu um exemplo a todos nós, que quando confiamos nele, Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, a consequência é inevitável, a cura e a salvação. Que você, meu amigo e minha amiga, possa ver esses exemplos, esse testemunho dessa mulher que estava com hemorragia há 12 anos, ver o exemplo também de Jairo, que ele era uma autoridade, ele era um homem rico, que naquele momento ele estava humilde diante de Jesus, e é assim que Jesus quer que todos sejam iguais diante dele. Que você tenha realmente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.